Queremos convidar agora também para falar sobre esse mesmo tema, como a Alvorada vem se comportando e o que pode ser pensado para o desenvolvimento de Alvorada sob a ótica do funcionalismo público. O nosso próximo convidado tem uma experiência de 16 anos como funcionário público aqui em Alvorada. Ele é formado em técnico em estradas pela Escola Técnica Parobé, também é graduado em Geografia pela Uniaselv, através do Polo Porto Alegre, na Faculdade Leonardo da Vinci, e é presidente pelo segundo mandato do Sindicato dos Municipários de Alvorada, reeleito agora recentemente com 84% dos votos, o que significa que a sua primeira gestão foi muito exitosa e muito valorizada pelo funcionalismo público de Alvorada, o que lhe garantiu uma folgada reeleição para dar continuidade à defesa dos interesses dos funcionários públicos do município de Alvorada. Então, iniciando o seu segundo mandato como presidente do CIMA, Rodinei Rossetto, gostaria de perguntar também, a partir da tua ótica, Rossetto, que enxerga a máquina administrativa funcionando pelo lado de dentro. E a máquina administrativa é um fator imprescindível e preponderante para o desenvolvimento de uma cidade, de um município. Sem a administração funcionando, que, lógico, tem um viés político, tem eventualmente até um viés ideológico, mas, independente disso, tem uma estrutura que precisa funcionar para atender os diferentes segmentos da sociedade, desde os segmentos sociais, passando pela educação, saúde e tudo mais, também o desenvolvimento econômico, o segmento econômico, enfim, tudo o que vive na cidade, em algum momento passa pela estrutura administrativa da cidade, que é tocada no seu dia a dia pelo funcionalismo público. Então, a partir dessa ótica, a partir dessa tua experiência, como é que tu enxergas, Rodinei, o que a Alvorada vem apresentando e o que pode ainda apresentar para o seu futuro? Para onde nós queremos ir? Então, uma boa noite a todos. Para o Werner, aqui cumprimentar a mesa, o Sr. Eugênio, o Maurício e o Douglas, nosso anfitrião. E uma boa noite a todos, o Enor, para a Margarete, que foi a nossa colega, também aqui nosso colega da saúde. Então, nós queremos dizer que é sempre muito bom falar para homens e mulheres que queiram transformar, queiram buscar o diferente e não o óbvio, né, Maurício? Que queiram arriscar. O que falta hoje é gestão. Falta gestão. Não tenho sombra de dúvida que o que nós estamos vivendo hoje em Alvorada é uma crise não só ideológica, mas uma crise cruel de gestão, onde que nós não temos investimento praticamente nenhum. Como nós queremos, e até gostaria de parabenizar o Eugênio pelo excelente trabalho, também já foi professor do meu filho lá, Luiz Domingos foi um brigadiano mirim. Então, quando nós temos uma cidade que investe praticamente 0% em educação infantil, e ela consegue romper as barreiras do investimento mais baixo do Brasil, nós vemos, enquanto servidores públicos, que um professor não pode ser um educador. Ele é um escolarizador. Nós não podemos inverter os papéis, isso é um debate que eu faço constantemente com os professores. Nós não podemos educar. Educação é de trás de casa. Isso nós temos que ter um projeto de consciência, de conscientização dos pais. Professor é uma pessoa que fica 4 horas por dia com 30 ou 50 crianças e que dá escolarização pelo conteúdo teórico. Educação se traz de casa. E nós temos, e hoje ele fala muito bem disso, resgatar as famílias através de investimento. Investimento na cultura, investimento na parte de desporto, investimento, que era um projeto que nós tínhamos, um sonho da recuperação da Lagoa do Cocão, transformar num brick do Cocão, num parque do Cocão. Nós temos uma bacia pretácea, para quem não sabe, que com certeza se teve dinossauro aqui, bebeu daquela bacia. Foram ali, passaram toda a questão da marginalização dos negros pela escravidão e não tem um reconhecimento. E a terceira bacia no mundo, acima do nível do mar, e nós não valorizamos a nossa história. Eu conheço Alvorada há 16 anos,
e gostaria de indicar um livro para vocês. Raízes de Alvorada. Memórias, Histórias e Pertencimento. Foi escrito no governo Brum, com o auxílio da SMED e a Secretaria de Desporto. Um livro fantástico para quem não conhece Alvorada, que nem eu não conhecia, e quando eu tive a oportunidade de ler, e já reli umas 2, 3 vezes. Porque nós conversávamos agora aqui com um colega, nós gostamos daquilo que nós aprendemos a gostar. Então nós temos que falar de bem, nós temos vários projetos bons aqui, Eugênio. Maurício aí com várias palestras, sempre trazendo novos investidores, o Douglas sempre provocando, e também um cara morador de Alvorada, a mãe dele também uma lutadora sempre junto com nós, e já participamos de peleias do sindicato, né, Margareta, anteriormente. O Werner é um jornalista respeitado. Essa provocação que é construída para nós hoje, ela é fantástica. Nós temos que isso tem que ser alimentado e fomentado a cada dia mais. Então para nós, terminando de responder a pergunta, para nós falta a gestão. Porque eu não posso dizer que pavimentação é a melhor coisa do mundo se eu fecho a fábrica de canos que construía em média 400 metros quadrados de pavés por dia, e eu boto meu funcionário de molho. Eu não posso dizer que a cidade está esburacada porque é culpa da chuva se eu fechei a fábrica de asfalto a frio que nós temos na cidade. Muitos de vocês não sabem. E colocam mais 4, 5 servidores de molho. Então nós temos um potencial humano, só para dar um relato para vocês, hoje nós somos 3.600 servidores, 1.200 professores, mais as matrículas de convocação, 1.800, no total somos 3.616 para ser exato, num universo de 4.100, o restante são CCs. O investimento político em Alvorada, ele é maior que o investimento na própria população. O custo político em Alvorada hoje é altíssimo, é 20 milhões de reais por ano. Somado, passam dos 6 milhões nos 4 anos de gestão. Isso dá para fazer 20 quilômetros de asfalto. Ou construir 10 escolas, ou um hospital. Por que não? A UPA custou 2. Então, assim, nós temos que ter gerenciamento do que queremos. E nós temos que cobrar assim, Eugênio. Temos que renovar o poder político. Porque, assim, eu até anotei o que o Eugênio falou. Vereador é delegado do povo. Eu cobro constantemente aqui. Nós vamos aqui, paramos um barraco aqui, tomamos tribuna, não de forma grosseira, mas de forma responsável. Nós pautamos sim a questão da ética na política. Nós pautamos sim a questão de um homem que assume um papel, como eu assumi de sindicato, é representar os 3.016 servidores. E aqueles CCs também marginalizados que são. Se são filiados, me procurarem, vão ter o respaldo sim. Mas nós aqui vemos pessoas que trabalham como cabo eleitorais do prefeito, não dando respaldo para a sociedade, que é ver por que as bombas pararam. E uma coisa mais absurda, Alvorada abastece Viamão. A lógica seria o contrário. Puxar da Lagoa dos Patos até Viamão e vir por gravidade para Alvorada. É uma coisa simples, lógica, barata. O custo da água em Alvorada é o mais caro do Brasil. Porque nós, no verão, nós temos uma alta carga de cloro na água, porque nós puxamos de esgoto para dentro do reservatório. Nós pegamos aqui, atrás do bairro Umbu, no final do sítio dos açudes, porque não sabem o que é as casas de bomba. E por que não é projetado e o cálculo das enchentes anteriores já não foram levantadas essas bombas? Então, assim, o problema é gestão. Eu participei de uma assembleia, uma pressão de contas da Corsã aqui, onde disseram que investiram 200 milhões de reais em Alvorada. Aonde? No verão falta água e luz, porque não podemos esquecer disso também. Todo mundo liga o ar, quer ficar no fresquinho, cai a luz. Agora nós temos uma enchente que temos bebendo água, temos água pelo pescoço sem água. Então isso é uma crise de gestão. Isso é uma crise que nós não podemos deixar assim. Claro, não adianta achar culpados agora que choveu. É que nem o DIC. O DIC é um projeto que se arrasta e vai se arrastar por mais 8 anos
E não adianta achar culpado agora que choveu. Nós temos que se organizar com a sociedade e cobrar quando baixar a água. Sim, lotar a frente da prefeitura, cobrar do dinheiro que já está depositado, cobrar porque o servidor público que é capaz de fazer o projeto que nem os engenheiros da Imóveis são, e ganham para isso, por que eles não fazem? Por que nós vamos pagar 1 milhão o custo de um projeto, se nós podemos baratear esse custo a zero? Bom, vamos ter que calcular os custos ambientais? Sim, verdade. Mas nós também não podemos ser hipócritas de, no momento que a crise se instala, daí a FEPAM baixa a guarda, o meio ambiente baixa a guarda, viram tudo amigo, velho. A água foi embora, se um bem-te-vi sentar no pé de amaricá, não pode derrubar. Não tem custo de construção sem impacto ambiental. O custo do ambiental, mas tem que fazer uma questão de custo-benefício. O que nós queremos? Que alvorada nós queremos? Daí se faz a pergunta também, e eu sempre questiono na questão do magistério. Às vezes o pessoal diz que alvorada deixaremos para os nossos filhos, mas também pode ser inversa. Que filhos queremos deixar para a alvorada? Através da educação que nós temos, não deixaremos boas sementes, porque o investimento é baixo, temos que cobrar. Não temos creche, temos escolas precárias, temos pós de saúde sem remédio, tá? Nós não temos fita para medir a diabetes desde janeiro, e isso estoura no funcionário público, porque o funcionário público está na ponta, distribuindo o remédio. Hoje nós não tínhamos no Intersul água para o médico lavar as mãos. Nós não podemos trabalhar assim. Nós não temos um custo de captação de água, tipo prefeitura, Esmóvel, porque não tem um projeto de captar água das calhas para reutilizar nos banheiros. Isso é projeto sustentável, isso que nós queremos. Para projetar uma alvorada para os 50 anos e para onde queremos ir, nós temos que pensar lá hoje. Até hoje em Alvorada o investimento foi zero. Zero praticamente em tudo, mas não no custo político. O custo de sustentabilidade política sempre foi alto. A gente vê eles tudo inimigo na época da eleição, depois se juntam tudo num acordo partidário. Isso é abominável. Quando eu me propus para o sindicato, e nós tivemos o nosso logo Independência Atuante para os Servidores, lá não vendemos as bandeiras. Continuamos firme. Bom, eu não sou muito grato pela prefeitura hoje, pelo atual gestor, mas não tenho nada contra ele. Só que nós mantivemos a postura de independência e cobrando a atitude do prefeito dentro dos investimentos prometidos em campanha para os servidores. E sim, arrancamos um ticket de alimentação de R$ 13,50 e hoje estamos em 18. Então isso não fui eu que fiz, foi todos nós. O Maico nos ajudou, todo o pessoal nos ajudou. Isso eu acho que é o que nós temos que fazer agora. Isso é uma semente plantada, que o Douglas tem incumbência de regar. Esse seminário tem que se decimar acima de todos os movimentos sociais, construir e captar informações e buscar. Que Alvorada nós queremos? A Alvorada foi criada em 1965 pelo decreto 5026, fiz um retórico histórico, distrito do Passo Feijó, em 1952. Fundamentado pelo capitão Antoninho. E esse livro traz tudo isso. Esse livro é riquíssimo na história que nós temos aqui. Uma história que eu não conhecia. Eu que era um retirante, vindo do Alegrete, militar também, 8 anos lá, e chegando aqui, uma cidade que me acolheu, e aqui me casei, aqui crio meus filhos, e aqui me sinto muito bem. Se me perguntam às vezes, está satisfeito com a Alvorada? Não. Eu estou feliz em Alvorada. Eu estou contente, mas não estou satisfeito. Porque quando a gente fica satisfeito, geralmente a gente relaxa, né? Então, a tendência é a gente criar uma insatisfação positiva, e é o que eu sempre digo no sindicato. O atendimento tem que ser cada dia melhor. O sindicato tem que andar cada dia melhor. Que o nosso fornecedor é o servidor. Ele tem que ser bem atendido, ele tem que ser bem valorizado. E eu acho que deve ser isso que deu esse resultado, e não sou merecedor sozinho disso, Werner. Tem 19 pessoas fantásticas que estão me auxiliando e sempre me auxiliaram, e não poderia deixar isso passar. Sozinho a gente não é ninguém.
A gente é uma sociedade porque precisamos um dos outros. Então, eu quero dizer para vocês que a gente, enquanto sindicato, sente essas necessidades, sim, a necessidade de renovação, de sangue novo. Não falo só na questão ideológica, mas falo também nas comunidades, nos grupos de jovens, nas associações, dentro do próprio jornalismo, dentro da própria brigada, toda uma concepção de reconstrução, que nós pense junto uma alternativa de saída. O Shopping Alvorada, com certeza, é um investimento de 339 milhões de reais. Para quem não sabe, esse é o orçamento da cidade num ano. Hoje, nosso orçamento da cidade hoje é em torno de 339 milhões de reais. Um investimento que, com certeza, para nós, Maurício, eu que sou morador daquela região, mas para as demais regiões, é ter a oportunidade daquelas pessoas que às vezes não têm para onde ir, não tem dinheiro para ir para Porto Alegre, o agente mesmo que também não quer arriscar saindo por causa da violência, tu tem um espaço para tu desfrutar dentro da Alvorada. Que bom que esse empresário, que foi o Foguinho, que foi um investidor, teve esta capacidade, essa coragem de investir em Alvorada. Isso vai ser bom para os servidores, sim, vai ser bom para a sociedade no geral. E hoje em Alvorada, nós, enquanto servidores, investimos e aqui gastamos parte dos nossos salários, que chegam a 80%, nós fizemos uma pesquisa de mercado, a folha da prefeitura em servidores hoje em torno de 110 milhões de reais por ano. Desses 110, em média, 89 ficam em Alvorada. Então o servidor tem uma importância fantástica dentro dessa construção. E o sindicato busca, não sei se o meu tempo está estourado, como é que está? Está legal? Então, nós temos uma expectativa, sim, de uma prefeitura que devolva ao servidor a possibilidade dele retomar a nossa atividade, Maio. Fazer um bom trabalho lá na questão do agente comunitário de saúde, indicando para aquele velhinho que tem hipertenso, para aquele que tem diabetes, vai no posto ter medicamento. O cara de operador de máquina tem uma máquina adequada para trabalhar. O cara que estava lá na fábrica, o Isaías, que hoje está no banco, e aí tem um terceirizado no lugar, que esse cara tem a capacidade de voltar para ele produzir e se sentir útil para a sociedade, porque nós pagamos o salário deles. Quando eu falo nós, me coloco enquanto sociedade, mas vocês pagam o meu também. Porque eu também sou servidor público e também vocês pagam o salário do servidor público. Então, o servidor público que é substituído por terceirizado, além de dar um impacto negativo na sociedade, porque ele faz com amor, e claro que quando eu falo em fazer, nós também temos uma preocupação no sindicato em qualificar cada dia mais. Isso passa por um projeto de gestão que nós estamos desenvolvendo no sindicato, que é de qualificar a mão de obra cada dia mais, seja ela técnica ou não, nós temos que qualificar, porque nós evoluímos e as tecnologias mudam, e nós temos que absorver isso e transmitir isso também, e dar o resultado através da tecnologia, porque é aquela história, você pode ser um bom cozinheiro, agora, se você não é um cozinheiro, não adianta dar um fogão atômico para o cara que não é um cozinheiro, não cozinha nada. Ele cozinha em qualquer coisa se ele for um bom cozinheiro. E o funcionário faz um bom serviço se ele estiver bem assistido, com uma prática de investimento correto nas questões que nós esperamos. Então, o sindicato ele vem lutando contra a terceirização, que ela chega na SMOV hoje, dá um dado para vocês, só para dar uma provocada, ela chega a quase 80% da terceirização geral, onde que nós temos várias empresas que estão prestando um serviço, e quando às vezes vocês veem um serviço mal feito, muitas vezes não é o servidor público que está fazendo, tipo patrulhamento, calçamento, asfaltamento, são questões que não são pontuais do servidor. Hoje nós temos que não são tão terceirizados a educação e a saúde. Então, nós estamos lutando contra a terceirização, contra a valorização do servidor, e mais investimento na questão das formações continuadas, para os professores, para o pessoal da saúde, principalmente nos cursos técnicos, para os agentes. Então essa é a nossa luta,
diária enquanto sindicato na questão de investimento. Então, eu acho que eu encerro por aqui a minha fala. Quero agradecer o Douglas pelo convite. Foi uma honra falar para vocês nesse curto espaço, mas me sinto contemplado, porque a gente teria muito para conversar. Também não vamos tomar a noite inteira aqui. O Maurício, com certeza, tem uma ótima palestra e uma bagagem gigante para falar sobre a questão dos investimentos que vêm por aí. Então, nós estamos à disposição, estamos no sindicato, na Venceslau Fontoura, 105, sempre às ordens ali, para qualquer coisa que vocês venham precisar, qualquer orientação, qualquer reclamação também faço. Que o sindicato não só atende a questão do servidor, mas também a reclamação. Você teve um mau serviço ali, vamos investigar por quê. Não somos investigadores, mas a gente busca sempre a boa orientação, as boas práticas para melhorar, porque vocês pagam o nosso salário, então nós devemos e temos esse dever de fazer um bom trabalho para vocês. E eu rezo todo dia, como bom católico que sou, que apareça um gestor público que pense na Alvorada, que goste dessa cidade, que não só venha aqui para botar uma foto na parede, porque isso não importa, tá? O importante é a pessoa que vem aqui, trabalha e deixa uma marca. Deixa uma marca. Nós não vamos construir, nós não vamos chegar aos 100 anos se nós não pensarmos juntos de uma forma diferente. Se nós continuar pensando da mesma forma, nós vamos continuar da mesma maneira, sem expectativa. Então eu acredito que os tempos estão mudando, as posições e as coisas estão se invertendo, o ser humano está mudando essa maneira de observar as calamidades, tipo agora. Nós não temos só um problema de enchente em Alvorada, nós temos um problema certamente de trafegabilidade, de fluxo, de mobilidade urbana, que ninguém fala, mas daqui a pouco nós não vamos conseguir mais andar em Alvorada, porque às 6 da tarde pega 1 hora de congestionamento na entrada de Alvorada. Então essas questões têm que ser pensadas. A questão do surdo e meningite, para encerrar, nós estamos desde abril pedindo para a prefeitura vacinar todas as crianças da rede pública, desde abril. Eu tive que entrar na justiça junto com o PMDB e outro vereador para conseguir, entramos contra o município, contra o estado, Rogério, pedindo, obrigando que vacinem, porque nós temos um surdo em Cachoeirinha, temos um surdo em Viamão, e 5.000 trabalhadores trafegam entre Alvorada e Cachoeirinha. E temos mais de 60 professores que têm matrícula aqui e lá também. Então, não é que o professor vai trazer, mas nós temos que prevenir, antes que aconteça o pior. Então, meu muito obrigado a todos, estou à disposição de vocês, e obrigado pela oportunidade. Obrigado também, Rodinei Rosseto, presidente do CIMA, Sindicato dos Municipários, mas eu gostaria ainda de fazer uma última pergunta para que tu nos respondesse brevemente e até talvez seja uma provocação. A comparação que possa se fazer entre a qualidade do serviço prestado pelo funcionário concursado e efetivo da Prefeitura em relação ao cargo em comissão, ao conhecido CC. Nós aqui em Alvorada, que temos 2 indicadores, que eu tenho repetido assim em diversas ocasiões recentemente, 2 indicadores que infelizmente não nos orgulham, que são o último município do estado do Rio Grande do Sul em PIB per capita, e eventualmente oscilando entre o último e penúltimo, e também o último município do estado do Rio Grande do Sul na arrecadação municipal tributária per capita. Ou seja, somos um município pobre, e o município pobre tem alguma coisa em torno de, próximo de 500 CCs, me corrija aí se eu estiver enganado, eu não sei o número preciso, e o prefeito atual, professor Serginho, assim que assumiu, teve entre uma das suas primeiras iniciativas, criar ainda um novo cargo, que antes não existia, que era o de secretário adjunto, um cargo intermediário entre o secretário e o diretor-geral
que era quem operacionalizava, de fato, né, a gestão das 17 secretarias. Portanto, foram criados 17 novos cargos, com salário razoável, de secretário adjunto. Então, a pergunta é nesse sentido, se há mesmo a necessidade deste número de cargos em comissão, que são indicados todos politicamente e que necessariamente são substituídos a cada nova gestão, o que, de uma certa forma, incorre numa descontinuidade de um andamento dos serviços públicos, uma vez que são 500 funcionários que estão saindo e sendo substituídos por novos 500 que têm que estar aprendendo os procedimentos e tudo mais. Então, nesse sentido, existe essa necessidade dessa estrutura, desse número de servidores e, eventualmente, havendo a necessidade ou não, a qualidade do serviço que eles prestam pode se equiparar à qualidade do serviço do funcionário público concursado, que já tem mais experiência, já está integrado à máquina pública? Não ia deixar de fazer uma provocação, né? Eu quero dizer que em PIB, nós somos de 34º, então eu sempre descarto a ideia que somos pobres, miseráveis, não gosto dessa ideia. Não por uma questão de preconceito de ser pobre, porque eu venho de uma família humilde, nem por isso a gente deixou de lutar e nem pegar o que não era da gente, a gente nunca fez isso. Tinha ética, tinha humildade, vivia com o que tinha e vivemos bem, fomos muito bem educados, eu e meus 2 irmãos, e aqui estou. A questão em Alvorada é a distribuição. Nós temos 20 mil famílias que vivem abaixo da taxa de miséria e as bolsas famílias são, eu até nem ia entrar nessa ciela, mas já que me provocou, vou entrar. São distribuídas de maneira errada. Nós teríamos hoje temos 7 mil famílias no Bolsa Família, muitos não precisam, então isso tem que ser corrigido. Isso é questão de gestão. Se nós tivéssemos 20 mil famílias cadastradas, isso geraria emprego e renda. Porque quem está na Bolsa Família compra no mercado da esquina. Ele gera recurso para o município. É uma crítica que eu faço, mas já me mandaram eu cuidar do sindicato e disseram que eles administram. Tá? Então eu tenho uma crítica muito perversa em relação a essa questão. A questão da Bolsa Família mal direcionada, com pessoas que não precisam, ganham. E poucas. Porque o projeto de buscar geralmente não se faz. Então Alvorada não é uma cidade tão pobre, pessoal. Nós somos o 34º PIB das 522 cidades do Rio Grande do Sul. Então tem cidades piores que nós, bem piores que nós. O que nós não temos em Alvorada é um processo de gestão que faça economia. 20 milhões para manter os camaradas tudo votando ao favor do prefeito é um custo alto para uma cidade que se diz pobre. 20 milhões se transforma a realidade numa sociedade. Investido durante 4 anos são mais de 100 milhões de reais. Então essas questões nós temos que corrigir. Os CCs hoje, Verno, pelos dados que nós temos agora pela eleição do sindicato, que foi a lista geral, eles chegam a quase 600 CC. Porque se criou um tal de GAD na reforma administrativa, foi uma grande peleia nessa casa, dia 26 de dezembro do ano passado. Depois que o Papai Noel passou, que todo mundo estava contente, eles fizeram uma sessão extraordinária, que foram pagos para isso. E aqui aprovaram uma reforma administrativa, que era mais ou menos o projeto da grossura desse livro, um pouco maior, onde que empurraram goela abaixo várias reformas, inclusive aumentos, IPTU e uma série de coisas que nós barramos na justiça junto com o próprio vice-prefeito, que também se deixaram de lado nesse processo de construção. E a sociedade também não foi consultada para isso. Em relação à pergunta dos CCs, em relação ao serviço do servidor, é lógico que o serviço feito pelo CC não é tão qualificado quanto o servidor, porque o CC trabalha para o partido. Quebrei, acho que é verdade o troço. Então, o CC trabalha ideologicamente para um partido, para uma sigla partidária. Ele faz a sua militância. Ele está em todas as sessões da Câmara, muitas vezes, o Mike sabe, chegavam aqui às 4 horas, estava lotada a casa, porque estavam aqui fazendo a defesa do seu CC, do seu cargo comissionado. Então, eu defendo, não sou contra a CC, quero deixar bem claro para vocês. Eu acho
que todo mundo tem o direito de ser servidor público, mas se assim queira ser, faça concurso. Seja mais um parceiro da cidade. Não como CC. Abandone o partido político. Quer militar como servidor, dá para militar também. Depois das 5, pega a bandeira, vai fazer a tua disputa ideológica. Mas faz teu trabalho enquanto servidor aqui. E isso devia ser proibido no Brasil. Devia ser proibido no Brasil. Essa construção política com dinheiro público. É financiado por nós isso. Isso é altíssimo gasto e baixo investimento em saúde e educação. E a questão, para só encerrar, as 17 secretarias. Eu, na lógica de servidor e na lógica de presidente do sindicato, é uma das maiores críticas ao governo Sérgio. 17 secretarias para quê? Nós temos na SMOV, que não conhece, 3 secretários no mesmo pátio, no mesmo prédio. Secretário de Habitação, secretário de Obras e Viação, secretário de Limpeza Urbana. Essa pasta podia ser absorvida por um só. Tu precisaria ter 3 diretores geral, de gabarito, com capacidade técnica, com capacidade de trabalho, com dedicação, que gerenciasse cada pasta dessa. O secretário tem que gerenciar, ele é um fornecedor da matéria de trabalho. Ele tem que cuidar que não falte material para aquela secretaria. Mas ele não tem. Eu não vejo secretário pegando a mão na pá. Para você ter ideia, a Secretaria de Limpeza Urbana tem 36 CCs para 8 funcionários. Nós temos o Horto Municipal, 2 diretores gerais para 1 funcionário de planta muda. Tá? É uma crítica que eu faço construtiva. Eu não quero que o Sérgio leve a mal isso. Isso eu estou dando uma dica, que é isso politicamente, o povo tem que enxergar isso. Eu, enquanto sindicato, não posso sair gritando no microfone na rua. Eu faço minha crítica nesses momentos, nas sessões onde que usa a tribuna. E digo para vocês, exerço esse direito. Todo cidadão tem o direito de uso da tribuna. É uma vez por ano, 10 minutos. Mas, se vocês sentirem vontade, venham, se inscrevam, mandem um ofício e façam uma reclamação. Nós podemos fazer isso. Se nós fizéssemos toda semana, 10 minutos, Associação da Piratininha, Associação do Umbu, Associação da Americana, Associação da Bela Vista, mudaria essa retórica de vícios que aqui se cria. Porque o delegado que você elegeu, ele tem que estar lá defendendo o teu interesse, não defendendo aqui quantos cargos tu vai me dar para mim votar o projeto tal, quantos cargos eu vou ganhar se eu manter a minha lealdade à sua pessoa. Isso nós temos que questionar sim, pessoal. A maneira de fazer política não é essa. Eu acredito que aqui em Alvorada nós estamos gatinhando ainda no termo política. Muito bem, muito obrigado, Rodinei Rossetto. Em parte, esta explanação contempla a pergunta que foi enviada aqui pelo Jackson, que perguntou assim se a terceirização do trabalho municipal é a consequência, ou seria talvez a causa de uma certa, entre aspas, estacionada na qualificação da administração municipal, ou uma forma de gerar mais cabides de emprego, os famosos CCs. Então, o caminhamento do Jackson me parece que foi contemplado nessa fala do Rodinei Rossetto. E também convido para, em 1 minuto, fazer as suas considerações finais e o seu boa noite, o presidente do CIMA, Rodinei Rossetto. Bom, agradecer o Douglas, né? E estou na mesma situação que tu, gente. Estou com o documento ali no carro para levar lá também. Mas estarão lá com certeza. Então, assim, a gente agradece a participação, a lembrança de a gente vir aqui enquanto servidor, enquanto presidente do sindicato, hoje fazer esse início de debate. Isso é rico e falta muito na cidade. Parabenizar também os investidores aqui do shopping, que vão trazer uma nova realidade para a nossa cidade, né? Isso é uma coisa fantástica. Para a sociedade que está aqui, para o Enor, o pessoal que se dedicou a vir escutar. Na verdade, nós somos iniciantes também nessa parada,
Então, assim, ó, o Pronase, o Genião, a questão foi investir 5 milhões de reais no outro governo, tá? E está sucateado agora. Nós tínhamos um sistema de segurança que funcionava, que era cuidar do Canabar, um ótimo profissional que hoje também está escanteado, vamos dizer assim. Essas questões têm que mudar, nós não podemos reinventar a roda a cada momento, tá? Isso eu também fico indignado, que nem o Maurício quando ele falou. Nós temos que ter um projeto para a prefeitura que entre quem entrar, o próximo continue tocando o trabalho. Quando eu entrei no sindicato, encontrei um sindicato com uma realidade diferente de gestão, mas eu não reinventei o CIMA. Eu peguei o CIMA de onde eu encontrei e só projetei ele de uma forma diferente. E deu certo. E nós também lá temos vários projetos que eu estendo também o convite para vocês conhecer. Temos balé clássico na segunda e na quarta, temos jazz, temos um projeto de luthieria, que é um projeto de música, não só música, mas também concerto de instrumentos das próprias escolas, que hoje vem os violão, quebram, não conseguem consertar. Então nós estamos consertando no sindicato, é uma luthier, ela é de Caxias, ela tem um projeto de música no sindicato, então ela faz o concerto de forma gratuita e faz um trabalho extra-turma lá. Então eu quero agradecer a todos, agradecer ao Werner, o Maurício e o Eugênio pela honra, e a todos vocês, muito obrigado. Obrigado, Rosseto, presidente do CIMA.